Ô glória! Já estava com saudade de você e eu tenho certeza que hoje será uma bênção, porque o nosso Pai está aqui. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a missionária Amanda. Ela não é apenas missionária, ela é cantora, ela é pregadora, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos conversar coisas dos céus, e também ela vai contar umas experiências que vai ser edificante para a tua vida. Amém? Né, Deise? Amém. Ô, Vai ser glória. uma bênção, né? Benção. Deise, vamos começar já perguntando aqui a nossa missionária. Missionária, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença. Amém. É uma alegria tê-la aqui nessa manhã. E eu já queria perguntar quem é a... Não vou perguntar a missionária, mas quem é a Amanda? Então, olá, bom dia, a paz do Senhor para você que está nos assistindo. Amém. Quem é a missionária Amanda Moura, né? Eu acho que eu nasci para Deus, Oh, para glória. viver para Deus, porque o meu respirar, o meu levantar, o meu andar, o meu agir, a minha vida é viver para Deus. E Glória a desde Deus. criança, né, eu não nasci num lar especificamente evangélico, mas o meu avô, ele é pastor, e desde sempre ele me encaminhou Ai, coisa para a igreja, linda. para a Assembleia de Deus. Fui criada na Assembleia de Deus, raiz, Ô, bem glória! aleluia! E fui criada na Assembleia de Deus. E os meus pais, que na época não eram evangélicos, afastados, minha mãe afastada, né? Meu pai ainda não tinha tido um encontro com Jesus, meu pai era pagodeiro. Hoje meu pai é Nossa, pastor. Glória a que Deus. bênção! Hoje meu pai é pastor. E esse teu avô é parte materna? Pai, é Parte de paterno. pai? Hoje o meu pai ele é o pastor Ronaldo Moura. Que É o meu bênção! avô, o nome do meu avô é um pouco diferente, é Vantuil Moura. E foi quem me encaminhou, né, para a igreja, foi meu avô. Amém. E tudo começou com as idas para a escola bíblica dominical, Ai, né? que lindo! E aí todo domingo meu avô toca violão, ele vinha com a viola dele. Ah, glória. Passava, a gente morava perto, passava na minha casa, me pegava e nós íamos para a igreja. Então, eu aprendi o caminho não ensinado pelos meus pais a princípio, foi pelo meu avô. E ali eu aprendi a amar a casa do Senhor. A minha juventude foi toda dedicada. Eu nunca Amém. tive assim aquela coisa de ter juventude. A minha juventude era vigília, era ensaio da mocidade, era 24 horas com Deus em oração, era subir monte, Oh, glória. era aquela vida de uma jovem, de uma criança, de uma adolescente que foi encaminhada, né, no Evangelho. Serva, né? Serva. Eu fui ensinada, o Senhor me ensinou a servir. Então, eu aprendi a ser obreira, a ser diaconisa, aprendi a limpar a igreja, aprendi a limpar Ai, o que banheiro, lindo! aprendi a ser professora da escola dominical com as crianças, aprendi a ser líder de mocidade, aprendi a ser liderada no Ministério de Louvor, porque antes da gente querer liderar, a gente tem que ser liderado, verdade, né? é Não verdade. adianta só eu querer que me sirvam. É. Eu tenho que aprender a servir. E algo que eu me lembro até hoje foi numa das igrejas que é onde meu avô hoje ainda é pastor, que é na Assembleia de Deus do Morro do Castro, pastor Marco Aurélio e a pastora Edna Chagas. Eu lembro quando a igreja ainda era o templo embaixo, que fazia-se aquele multirão para fazer a obra da igreja. Eu lembro que estava precisando pintar a igreja para o congresso dos adolescentes, e a gente fez um grande multirão. Foi lá todo mundo limpar a igreja, pintar a igreja, Que legal. arrumar, e lá estava eu. Tinha vigília, tá precisando de gente aqui na vigília, lá estava Ô, eu. glória! E assim, a minha vida, desde que eu me entendo, foi na igreja. Meu esposo às vezes fala assim, mas você não fazia isso, não fazia aquilo? Não, eu estava sempre Que na igreja. Muito bom, né? E eu não me arrependo em momento nenhum, porque a essência Amém. que eu carrego comigo Amém. hoje Aleluia! como a descida do Espírito Santo, né?
que está sobre mim, que eu carrego hoje dentro de mim, eu aprendi através do meu pastor Paulo Raposo, que já descansa no Senhor, que era o nosso pastor presidente do campo, que me ensinou que a vida do cristão era de oração, Amém. que a vida do cristão era uma caminhada espinhosa, porque muitas vezes a gente vem para Jesus achando que a gente vai encontrar um caminho, um jardim lindo. É verdade. Né? Nunca mais vai ter problema. Nunca mais vai ter problema, a gente nunca mais vai ter dor, a gente vai viver isso ainda, lá na eternidade. Jesus foi nos preparar um lugar. Glória a Deus. Mas Jesus disse que nós ficaríamos nesse mundo e nesse mundo nós teríamos aflições. Então, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e a palavra de Deus diz que o Senhor ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Então, eu não me arrependo da minha adolescência, da minha juventude, de caminhar com Jesus desde sempre. E na tua juventude, você teve algum desafio? Sim, tive sim. Eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas, né? Com essa caminhada da gente ir muito para a vigília, estar muito em oração, o Senhor me batizou com o Espírito Santo antes de eu ser batizada nas águas. Você tinha quantos aninhos? Eu tinha 10 anos. Oh, meu Deus! Coisa linda! Guardou dentro de mim, a gente começa a balar. E aí, minha filha, a gente vai glorificando e quando vê, a gente já está envolvido pelo Espírito Santo. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu senti o desejo de descer as águas e na época, né, lá antigamente, nos cultos de doutrina, né, da Assembleia de Deus, teve aquela assembleia para ser concordado, né, que eu fosse batizada nas águas. Não só eu, mas tinham minhas primas também. Na época também desceram as águas. E ali, depois que eu desci as águas, o comprometimento passou a ser maior. O compromisso, a intimidade com Deus foi maior, né? Porque a gente começa a ceiar, começa a ter um peso maior, né? Verdade. Dos nossos pecados, do corpo de Cristo. E com 10 anos de idade, eu fui batizada nas águas e rendo graças a Deus por isso. E eu me lembro, na minha juventude, se eu não me engano, eu estava para os meus 16, 17 anos, por aí. Eu trabalhava numa creche, fazia um estágio numa creche. E eu estava na igreja, estava servindo, estava no coral, estava indo para os trabalhos de oração, mas o meu coração, ele se encontrava um pouco distante do propósito. Porque acontece que muitas vezes nós estamos no meio, mas nós não estamos com o nosso coração no meio. É forte isso. Então, eu estava desligada ali. Meu corpo estava, mas o meu coração estava um pouco ausente daquilo que Deus tinha para mim. E aí eu me lembro que eu passei iniciei um processo. E esse processo se iniciou dentro de um elevador. Eu entrei num prédio para ir entregar um currículo e eu senti uma fobia muito grande dentro daquele elevador. Nossa. Comecei a ver tudo rodar. Eu estava sozinha. Meu Deus. Aquela sufocação. E dali para frente foi só declínio. Nossa. E eu passava mal à noite, tinha muita palpitação. Eu sentia como se eu estivesse morrendo, faltando ar. Meu Deus. Eu comecei a viver assim, como diz aí fora, né, um inferno. A minha vida se transformou, sabe, num caos. E eu só sabia clamar e pedir a Deus que tivesse misericórdia, porque o médico havia me diagnosticado com síndrome do pânico. Nossa. E eu entendo você que está aí do outro lado nos assistindo, que talvez também esteja passando pelo mesmo processo que eu passei. A gente pensa que não vai findar, a gente pensa que não vai acabar. E que a única coisa que vai fazer a gente finalizar isso é tirar a nossa própria vida. A minha dor era tão grande, que eu cheguei num dia que os meus pais, na madrugada, eu acordava e não sentia as minhas pernas, eu não tinha o ar, meu coração palpitando, e a gente corria para o hospital. E chegava no hospital, o médico dizia, você não tem nada. Meu Deus.
você não tem nada. Me passava calmante, dizia, vai para casa dormir. E ali eu comecei a entender que ou Deus me curava, ou a única saída seria tirar minha própria vida. Eu ia para a igreja, ainda continuava caminhando na igreja. E quando me era dada a oportunidade para cantar, que eu olhava para o público, para os irmãos, a igreja lotada, a minha vontade era de colocar o microfone no altar e descer, porque eu não aguentava ver aquele monte de gente me olhando, sabe? Era um desespero. E aí eu decidi que eu não ia continuar cantando, não ia continuar no altar, mas eu entendia que a única esperança que eu tinha era Jesus. Amém. Mas nesse processo, eu entendo, você que está passando por esse processo, a gente tem oscilações, né? Ora a gente acredita muito no milagre e quando a dor está muito forte, a gente escuta a voz do nosso adversário. Por quê? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas Satanás veio para roubar, matar e destruir. E era isso que ele queria fazer comigo, porque ele já sabia o projeto que Deus tinha comigo à frente, né? Então, ele queria interromper esse projeto. E ali eu comecei a continuar caminhando, meus pais, os irmãos da igreja, amigas da escola. Eu me lembro de cada um que segurou na minha mão nesse momento. E aí eu continuei a caminhada, eu não desisti, porque existia uma força maior dentro de mim, que era a força do Espírito Santo de Deus. Amém. E eu cheguei até um certo dia pegar uma faca. Estava sozinha em casa e aí as vozes começam, né? Acaba com isso, acaba com esse sofrimento, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí, naquele dia, eu ia tirar minha vida e o esposo de uma tia minha me chamou no portão. Eu só ouvi aquela voz quando ele chamou, Amanda! E aí eu peguei a faca, escondi e fui lá atender o portão. Foi aonde eu tive um livramento ali, que o Senhor interrompeu, né? O Senhor enviou alguém para interromper. E eu me lembro que em uma noite, eu dormindo em casa, eu tive um sonho. E esse sonho eu via como se no portão da escola que eu trabalhava tivessem cachorros pretos latindo, querendo me pegar. E aí vinha uma mãe de uma aluna, no sonho eu vi quem era a mãe dessa aluna, e ela me dava uma bala. E aí o Senhor falava comigo que nessa bala tinha sido feito um trabalho de feitiçaria para eu ficar louca. Nossa. Para eu enlouquecer. Meu Deus. Aí o Senhor começou a revelar. E quando o Senhor revela, Deus está cortando. É verdade. Né? E aí o Senhor começou a cortar o laço, né, que havia sido feito sobre a minha vida. E eu me lembro como se fosse hoje. Um dia eu estava na escola bíblica dominical, assistindo a aula com os adolescentes lá em cima, no 2º andar, na Assembleia de Deus do Barreto. E hoje pastora Maria Helena, que faz parte do corpo de membros, né, lá do pastor Leandro Silva. Hoje ela está no pastor Leandro Silva, a pastora Maria Helena, na Central do Avivamento. Ela subiu marchando, ela estava lá embaixo, dando aula na classe das irmãs, e ela subiu marchando. Eu estava sentada no meio dos adolescentes, ela foi até mim, colocou a mão no meu peito, e começou a orar, e expulsar aquele mal. Glória a Deus. Ali, glória a Deus. Tudo foi quebrado. Glória. Por causa de uma mulher. Glória a Deus. Que estava no seu lugar, dando aula, mas ligada com o que o Senhor queria que ela fizesse. E ela foi lá em cima, orou por mim. E dias depois, eu acordei na minha casa, abri a janela do meu quarto. Eu me lembro como se eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu posso ver esse sol que está nascendo aqui hoje. E esse sol é como se fosse a vida renascendo para mim. Aleluia.
Arabaxou, Aleluia, glória a Deus. decantarebinai. O Senhor me deu uma nova chance, uma Glória nova a Deus. oportunidade, primeiramente de consertar o meu altar. Amém. Porque tem gente que diz assim, pode fazer macumba pro crente que não pega. Pega. Se você não tiver ligado, não tiver no posicionamento, coisas que não deveriam acontecer na vida de um cristão vão acontecer porque nós deixamos brecha. Vai dando legalidade. Né? Legalidade. E aí eu passei por esse processo, mas o Senhor não foi médico, não foi Aleluia. remédio. Foi Deus que me deu a oportunidade de fazer de novo, de Amém. viver de novo, de Amém. acertar. Me deu uma nova chance. Amém. Eu achei muito bonito quando você falou, né, que a irmã de oração estava lá na... Era Obrigada. também dirigente do círculo de Obrigada. oração Estava da lá. igreja na época. Mas a Amanda também estava na casa do pai, É verdade. A tronco e barranco, não mas é? estava. Assistindo a aula. E isso me chama muita atenção, porque como é importante nós estarmos na casa do pai, Sim. mesmo com dores, porque assim, as pessoas olhavam para você, nem imaginavam que você estava. Porque a síndrome do pânico, pode completar. A tendência é a pessoa parar, só para acrescentar. A tendência, quando está nessa situação, é se isolar. É verdade. Né? E assim, e a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, você olha para a pessoa, você não vê nada, nenhum vestígio, né? Verdade. A pessoa está normal, mas você estava na casa do pai. Então, como é importante. Pode continuar. Nesse processo, os meus pais já tinham se convertido, né? Minha mãe já estava firme na igreja, meu pai também. E assim, eu tive muito apoio, como eu falei aqui, da minha família, Isso da minha é muito mãe, do meu importante, pai, né? do meu pai. No caso, eu tinha meu pai e tinha o meu padrasto, que também era uma pessoa que me dava muito conselho, muito apoio, muita oração. Então, eu fui cercada de Amém. pessoas, Isso é muito amigos, importante. pastores, família, que não desistiram de mim, porque, gente, é terrível. É A gente dá terrível. muito trabalho quando a gente está nesse processo. É terrível. Porque a gente sente coisas que a gente não quer sentir. É tudo involuntário. É tudo involuntário. E uma coisa interessante, eu vi um ator falando, foi uma entrevista, e assim, ninguém finge que está triste, finge que está feliz. Quem está deprimido, ele não vai chegar na igreja, não, eu quero que percebam que eu estou com depressão. Não, ele vai fingir que está tudo bem. E aí só os próximos é que verdade. vai saber que não está bem. A importância e aí, eu passei por esse processo que passou e eu glorifiquei ao nome do Aleluia. Senhor, porque Jesus me libertou, Aleluia. fez livre. Esse foi o mais difícil. Eu já passei por tantas Tantas- coisas. Mas a gente passa cada vez o nível aumenta. É isso aí. O processo verdade. nunca é igual e nem é menor. A fornalha, o fogo vai aquecendo. São né? marcas Aí aqui diferentes. são marcas verdade. diferenciadas. Isso aí. Aí você passa por esse processo, que gente que não é É fácil. difícil. Só quem sabe, só quem passa que Verdade. É sabe. uma idade de 16 anos de conflitos, E ficar firme. de ficar firme com Jesus, não desistir. E aí a caminhada continua. A caminhada continua. E os seus sonhos e os seus projetos? Eu tinha sonhos, né? Meu sonho era tirar a carteira de motorista, era ter um carro, era trabalhar numa grande empresa. Eu estava me formando ainda, estava no ensino médio nessa época. E a gente, quando passa por isso, a gente pensa que nada vai se concretizar, né? verdade. Agora, como vai ser? Tá tudo anulado, tá tudo... Mas não. Deus fez tudo na Glória minha a vida. Deus. A vida seguiu. Os meus sonhos continuam se realizando até Amém. hoje. Amém. Naquela época eu não pensava ainda em casar, mas eu conheci uma pessoa através de amigos na minha juventude, casei, tive um primeiro relacionamento que Você tinha quantos anos? eu casei com 19 anos. Novinha. Casei bem novinha. E nesse primeiro relacionamento,
não vou dizer que foram só dores, porque também tiveram momentos de alegria. A gente não pode ser Anular, né? anular, né? Ah, Uhum. casou por quê? Casei É. porque no momento eu era feliz, mas aí a Aham. gente vai se conhecendo, né? O processo vai acontecendo, e aí a gente chegou a um ponto que veio a romper, né? E foi muito doloroso. Eu imagino. Muito doloroso. Eu já tinha ministério nessa época, estava praticamente assim no auge, tinha gravado meu CD. Eu gravei o CD. Tem a parte Deus do falou que eu louvor. ia gravar um CD. Então, antes que o CD saísse de moda, Jesus me deu um CD. O nome do meu CD é Comunicado. Lá no meu canal do YouTube tem algumas músicas do meu CD. Eu tenho certeza. Isso. Poxa, eu podia ter trago o CD, né? Mas eu esqueci. E eu estava no auge, né, daquela divulgação com as igrejas, saindo para cantar, botando nas redes sociais. E Vendia, né, na porta da na porta da igreja. igreja, os irmãos pegavam para vender. E mais só que eu estava passando um processo no meio dessa Pessoal. bênção, um processo pessoal. E aí eu falei, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Vai ter aquele baque. E normalmente, dentro do nosso meio, a gente, quando passa por um processo que eu não desejo para ninguém, que ninguém merece casar para separar. É verdade. Deus não fez o casamento para ele ser quebrado, a aliança para ser quebrada. E é por isso que hoje, com uma mentalidade mais madura, entendimento maior, né, no que Deus tem para mim e a sua palavra, as suas escrituras, né, como uma mulher de provérbios, uma mulher sábia, né, uma mulher que edifica a sua casa. Eu amadureci, eu tive novos entendimentos. Eu achava que naquele momento que houve essa ruptura, que a minha vida espiritual e o meu casamento ia acabar com a minha vida ministerial. Mas eu não queria que isso acontecesse. Eu falei, não, uma coisa não pode derrubar a outra. Eu vou prevalecer de pé. Eu preciso continuar firme em Deus, independente do erro, independente do que está acontecendo. Lembra daquela mulher que o Senhor disse para ela, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra? Eu me sentia dessa forma, com várias pedras apontadas para mim. Porque, infelizmente, tem pessoas que são muito... Eu uso essa palavra, são ruins. Porque se não tem o que falar, fica quieto. Mas tem pessoas que têm o prazer de ficar julgando, né? Não sabe a dor do outro, não sabe o problema, o que aconteceu e fica julgando. São muitos julgamentos, E aí eu levantei a minha cabeça, muitas portas se fecharam. Sim, se fecharam. Mas eu permaneci na busca, porque o maior ministério é o ministério do secreto, do oculto. Amém. É verdade. Então, a gente precisa entender o momento que Deus nos coloca no secreto, no oculto. Não adianta eu querer me mostrar, não adianta eu querer aparecer, não adianta eu querer dar um falso sorriso com um olhar entristecido. Às vezes a gente olha algumas fotos nas redes sociais que o sorriso está lindo, mas o olhar está morto. Sem brilho. Sequidão, sem brilho, sem vida. E aí eu entendi, né, que esse processo levaria um tempo. Dói, mas não muito. Porque o altar me completa. A presença de Deus me completa. Transbordar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né, me completa. Lá em Jeremias 18, a palavra vai dizer que o oleiro, né, o vaso quebrou na mão do oleiro. E assim aconteceu comigo. Eu me quebrei. Mas foi na mão do oleiro. Aleluia. Aleluia. Foi na mão do oleiro. Que é só Ele que pode nos restaurar, né? Só o Senhor que tem o poder para nos refazer. E aí, o oleiro me viu, Glória a Deus. me enxergou Aleluia. e falou, não, esse vaso vai ser refeito. Aleluia. Glória a Deus. Ah, se é vaso de valor, Glória a Deus. o oleiro vai refazer. Glória a Deus. E aí o Senhor me refez, mas tem todo um processo. O Senhor me refez, o Senhor me moldou. E aí, desde sempre, o Senhor sempre usava os teus profetas dentro da sua casa para dizer para mim que Ele ia soprar o meu nome. Eu vou soprar o teu nome. Sempre era assim que o Senhor usava, né? E eu falava assim, nossa, e agora? Como é que é isso? Como é que isso vai acontecer? Como é que o Senhor sopra o nome da gente? Como é que isso acontece? Vai ser de um dia para o outro, da noite para o dia? Não.
A gente sempre pensa que está pronto. E hoje eu tive a caminhada, né, onde eu fui obreira, fui diaconisa. No ministério que eu congregava existia presbítera, eu fui ordenada, tenho meu certificado, fui presbítera, até eu chegar na minha consagração de missionária. E passei por todos esses processos do servir a Deus com alegria. Amém. Mesmo com todos os processos, né? Todos os meus processos foi servindo forte, com né? alegria. E aí eu passei por esse processo, permaneci firme, Aleluia. Amém. não saí da casa do Senhor e continuei louvando. Tive um período que eu precisei, a igreja precisou me afastar, né? Uhum. Eu acho que isso é importante. Porque hoje em dia, muito se abafa, muito se passa, joga pano, joga toalha por cima. Eu fui tratada. Eu É precisei. importante. É como você falou, eu acho que as pessoas, quando não passam por esse tratamento, as pessoas não crescem. E não se curam. Não se curam. Porque é necessário nós pararmos um tempo, sim, para que haja um crescimento, um amadurecimento. E você usou a palavra certa. A cura precisa vir. Porque como você vai crescer se você não está curada? É Não verdade. tem como. Não tem. E aí eu passei por esse processo, tive muito apoio de amigas que eram do Ministério de Louvor comigo. Dói muito, né, Amanda? Dói muito, muito ver as pessoas cantando e eu não poder cantar. Às vezes achar que a minha oração não está passando do teto. É mole. É difícil. Mas, assim, as obreiras, né, as mulheres da igreja onde eu congregava na época me abraçaram, seguraram na minha mão. Aleluia. Amém. E eu tive muito apoio nesse período. Amém. E isso é Amém. importantíssimo. É muito O importante. apoio, a O oração, amor, né? Isso me fez permanecer. Amém. E eu permaneci, voltei com alegria, glória, Aleluia. né? Eu lembro quando eu voltei, parecia que era a primeira vez, sabe? Que eu estava fazendo aquilo e eu queria fazer sempre melhor, sempre melhor. Eu sempre tive isso comigo, de em tudo que eu vou fazer, a minha mãe fala, você é chata, você é enjoada, tudo é com muito... Eu sou muito perfeccionista, sabe? E eu gosto de fazer o melhor, eu gosto de dar o meu melhor. E isso não é querer ser melhor que ninguém, é querer fazer com excelência para Deus. Eu aprendi que eu tenho que servir com excelência no que eu fizer. Seja no meu trabalho, seja em casa, seja para minha filha, para o meu esposo, para o que for. Tem que ser com excelência. Amém. E aí eu voltei a servir com excelência. Fiquei nesse ministério durante um bom tempo, onde eu fui tratada nesse processo, nesse período. O ministério passou por um período difícil na época, e esse ministério ele se findou, né? Acabou esse ministério, e foi aonde eu perdi o meu chão. Nossa. Foi uma dor muito grande para mim, porque eu tinha ali como se fosse a minha segunda família, É a nossa né? referência, Era a né? minha referência, era o lugar onde eu crescia, eu aprendia, onde eu servia, e aí eu perdi ali o meu chão. Uhum. E aí sim, foi onde eu tive um declínio muito grande. Com essa perda, e ali, nessa perda, foi como se, eu posso ver assim, como se fosse um barco à deriva no meio do mar, sabe? Que você quer se apoiar nos escombros, mas o escombro que você tenta se apoiar, pastora, também tá afundando, sabe? E tava todo mundo assim, sabe? Um querendo apoio e outro também, e eu não consegui, nessa fase da minha vida, permanecer. Mas eu não saí da presença de Deus. Eu permaneci na presença de Deus, mas ali, com o acontecido, eu decidi que eu não queria mais o altar. Eu queria Deus, mas eu não queria mais servir no altar. Então, eu fiquei num período de 2 anos. Foram exatamente 2 anos só visitando. Eu chegava na igreja, sentava no último banco. Meu Deus. Sempre tem quem nos conhece, né? A gente que é Claro, do altar, sempre tem quem nos conhece. Mas eu sentava no último banco, tomava a Santa Ceia, ia para o culto, mas eu não me envolvia. Não me membrava, não me envolvia. Não congregou. Não congreguei. Mas
Jesus me deu esse tempo. Amém. Eu acho que Deus respeitou o meu tempo e Deus cuidou de mim. Amém. Nesse período, minha mãe, ela teve muito assim do meu lado, sabe? Em oração, em conselhos, me ajudando. Meu pai, a minha família teve do meu lado, né? E aí eu passei esses 2 anos fora da presença, divorciada, morando sozinha. Meu Deus. Processo Um difícil. processo difícil, tudo muito novo, né? Muitas mudanças. E passei um tempo, se eu não me engano, foi um período de 5 anos que eu fiquei sozinha, né? E nesse período, não assumi relacionamentos, mas tive relacionamento. E foram relacionamentos que não me agregaram, sabe? Parece que o inimigo, ele queria mesmo era me puxar para a lama, me sujar, Sim. sabe? Porque a ovelha, isso desceu aqui fresquinho agora. Lembra do filho pródigo, né? Quando ele deixou a sua família, deixou o seu pai, e ele foi viver a vida, né? Então, a ovelha, ela tem cheiro de ovelha. Amém. Ela é limpinha. E o inimigo queria o quê? Me sujar. Manchar o meu nome, manchar o nome de Cristo, manchar a minha imagem. E aí, nesses relacionamentos que eu tive, né, para poder, de repente, tentar me acertar com alguém, porque como você vai se relacionar com alguém se você não conhecer, né? Então, não foram muitos, foram poucos, mas conheci pessoas e não foram o que Deus tinha para mim naquele momento. Né? Eu sempre, quando você estava vulnerável, aí o inimigo aproveita para colocar pessoas. Se aproveita da nossa sensibilidade, da solidão. Morava sozinha, né? E eu sou técnica de enfermagem, já trabalhei em alguns hospitais. E nesse período estava também vindo a pandemia, né? E tinham muitas vagas nos hospitais. E aí eu falei, não, agora eu vou me afundar no trabalho, vou trabalhar para ocupar minha mente. E foi o que eu fiz. Eu só trabalhava. E quando tinha um tempinho, né, passeava, mas não me envolvi com bebida alcoólica, não ia para barzinho, nada disso, né? Porque, embora eu estivesse fora do caminho, eu tinha um temor do Senhor. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas que não me agregaram. E chegou um período que eu falei assim, nossa, minha vida não tá bom. Eu tenho tudo, mas eu continuo vazia. Eu estou sentindo a falta do Espírito Santo, a falta de Deus, sabe? E aí eu comecei a louvar dentro do meu lar. Glória a Deus. Comecei a louvar, a gravar alguns vídeos meus cantando e voltei a postar nas redes sociais. E aí eu comecei a cantar dentro de casa. Eu e Deus. E eu comecei a voltar a sentir aquela presença, sabe? Aquele desejo de estar na oração, aquele desejo de estar buscando. Glória a Deus. E eu falei, eu preciso voltar para a igreja. E aí eu conheci, fui visitar uma igreja, né? E nessa igreja, eu posso até citar aqui, que foi a igreja do pastor PC e a pastora Verônica, que teve aqui já no podcast. Eu fui visitá-los, né? Eles já haviam congregado comigo na antiga igreja. E por conhecê-los, né? Saber que era um ministério pequeno, de pessoas que tinham passado pelas mesmas circunstâncias que eu fui visitar a igreja deles. Ali, o Senhor me restaurou. Amém. Na igreja da pastora Verônica e do pastor PC. Eu estive lá, eu recebi muito de Deus ali, muito da presença do Espírito Santo. Voltei para Jesus. E aí eles, né, que já me conheciam, não, vem pro louvor, vem trabalhar, vamos se envolver, e você vai se envolver com a gente aqui e vai voltar a fazer tudo que você fazia. E aí eu falei, não, deixa eu pensar, deixa eu orar. E quando eu fui orar, eu fiz um pedido ao Senhor. Quando eu dobrei o meu joelho em casa, eu falei para o Senhor, Senhor, reconstrói a minha vida emocional. Amém. Aleluia. Me reconstrói, me refaz o meu emocional. Amém. Porque o meu emocional estava muito ferido. E aí eu continuei indo para a igreja, voltei para o Ministério de Louvor lá.
É, na época, o pastor PC queria já me levantar ministerialmente, né? Porque eu já vinha de uma caminhada, Aham. né? Eu conheci. Ele falou, não, aqui precisa, a gente vai levantar os obreiros, vou te colocar também, vou te envolver. Eu falei, não, ainda não é a hora. E um belo dia, no Congresso dos Homens lá, me chega o senhor Zac, seu Zac, foi visitar a igreja, e ele me viu cantando no Ministério de Louvor e perguntou para o amigo dele, pastor Felipe, quem é aquela morena grandona lá que tá cantando? Nossa, ela é casada? Aí o pastor Felipe falou para ele assim, não, ela não é casada não, ela é nova aqui na igreja. É nova aqui na igreja, mas não é casada não. E aí ele já vinha me olhando, me observando, né? Olha como é que Deus faz, gente. E eu vi, É bom, né? A história de amor. eu vi ele sozinho na igreja, sabe? Mas eu falei assim, não tem nada a ver, um senhor de cabeça branca. Eu falei, não é pra mim, não tem nada a ver. Enfim, aí eu comecei a olhar pra ele com outros olhos. E lá na igreja também tinha umas irmãzinhas que Já de estavam olhando olho. pra ele. Olha aí. Meu Deus. Vou me ajeitar aqui na cadeira. É. Tinha umas irmãzinhas lá na igreja também já de olho nele. E eu falei assim, não é pra mim não, deixa pra quem quiser. E aí a pastora Verônica, um dia, aí vamos lá, vamos por parte. Aí a gente ficou se olhando e tal. Aí um dia, eu saindo do meu plantão, eu falei assim, gente, vou procurar. Eu não consegui tirar o irmão da minha mente. E tinha o grupo do WhatsApp da igreja, e eu via o irmão comentando as coisas, falando no grupo. E eu falava, gente, aqui tem o telefone dele. Gente, aqui tem o telefone dele. Será que eu posso mandar um oi para ele? Mas eu não tive coragem. Mas eu já sabia que ele estava me olhando. Aham. Né? O caminho estava aberto. Tava aberto. Né? Aham. Aí um dia eu saindo do plantão me senti tão sozinha. Aí eu falei, vou puxar um assunto com ele. Foi uma segunda-feira e ele estava indo para um trabalho de oração. Que ele visitava uma igreja. Aí eu mandei um oi para ele pelo Messenger do Facebook, para não ser muito direta pelo WhatsApp, né? Aham. Aí eu botei, oi, irmão, a paz do Senhor, tudo bem? Te adicionei, querido. Bem sutil. Te adicionei no Facebook. Aí o coraçãozinho dele se alegrou, né? Aí ele falou, estou indo para a igreja, quando voltar eu falo com você. Eu falei, poxa, pensei que eu ia conversar com ele agora. Aí tá. Aí quando ele chegou da igreja, ele puxou aquele assunto bem pentecostal, sabe? E aí, irmã? O culto foi uma benção, eu estava no culto. Aí começou a falar do culto, eu falei... Aí tá, né? Aí ele foi, me mandou mensagem, a gente trocou o WhatsApp, começamos a conversar. Começamos a ter uma intimidade maior pelo WhatsApp, né? Mandar aquele bom dia, né? Aquele boa noite. E um dia meu carro escangalhou. E a gente, olha que incrível, a gente morava no mesmo bairro. Que isso? Minha família toda conhecia ele. Todo mundo conhecia, menos eu. Nunca tinha visto. E aí, a gente se conheceu, né? Meu carro quebrou e ele falou, quer carona? Eu tinha que ir para o culto, que eu estava na escala do louvor. Falei, irmão, vou aceitar a carona, né? Aceitei a carona do irmão Zac e tô pegando carona até hoje. Aí, né, nessa brincadeira. Muito bom! Muito bom. Aí aceitei a carona do irmão Zac, aí ali eu fui conhecendo ele. Aí ele tava, sabe, todo perfumado, todo arrumadinho. Aí o pessoal da igreja era muito de sair, sabe? Pastora Verônica gostava muito de sair para jantar. A gente marcou de ir no Coco Bambu, lá em Botafogo, lá no Rio. Aí ele foi também. Mas só que antes do Coco Bambu, a gente já tinha saído para tomar um suco. Né? Só que a gente saiu só para tomar um suco e tal, se conhecer melhor, conversar.
E aí, quando a gente foi pro Coco Bambu, a gente já estava quase que se acertando. Só que eu tinha muita dúvida. E aí, lá no Coco Bambu, a pastora Verônica falou assim, olha, eu acho que tá rolando alguma coisa aí entre vocês dois, só que ninguém sabia na igreja. Ela falou, eu tô sentindo que tá rolando alguma coisa. Eu falei, não tem nada a ver, pastora, não tem nada a ver. Aí ela me chamou no banheiro. Quando chegou dentro do banheiro, ela falou para mim assim, olha aqui, com aquele jeito dela, olha aqui. Se você não ficar, tem um monte querendo. Você vai perder a sua bênção, se for de Deus para você. Aí eu tomei um choque de realidade, né? Aí eu fui e falei assim, não, eu preciso orar a Deus. Porque até então era só aquela coisinha de sentimento, né? Eu não estava assim orando a Deus, sabe? E aí eu fui orar, eu falei, não, eu pedi a Deus e o irmão é de Deus. E quem sabe não seja o que Deus tem para mim. Aí eu fui orar e aí o Senhor começou a colocar um sentimento no meu coração pelo irmão Zac. Ele começou a mostrar para mim assim coisas que ninguém antes tinha me mostrado, um carinho, um cuidado, sabe, um respeito. E aí eu falei assim, não, vamos assumir. Aí fizemos um gabinete com os pastores, eles abençoaram o nosso relacionamento, inclusive foram eles que celebraram o nosso casamento. E a gente decidiu que a gente ia namorar, e nesse meio tempo o Zac morava sozinho, eu morava sozinha. E aí existia uma pressa da gente de juntar, né? De sermos uma só carne. Mas a gente não podia fazer nada sem que o Senhor confirmasse, porque seria, mais uma vez, uma decisão tomada. Eu não poderia errar uma vez mais, né? Hoje já mais amadurecida, mais entendida do que são as coisas de Deus. E aí a gente foi orar ao Senhor. E numa consagração lá na igreja, um pastor me chamou no altar e falou para mim assim, a gente tinha brigado na sexta-feira, eu e o Zac. A gente teve uma discussão e ali ele falou assim, não, eu não quero dar entrada em casamento, eu não quero casar, eu não quero nada. Eu estava destruída no dia dessa consagração. E a gente foi para a consagração, mas estávamos balançados. E ali o Senhor usou o pastor para poder falar comigo no altar. E ele disse assim, o diabo, uma feiticeira, fez um trabalho e disse que não ia ter festa, que não ia ter alegria, que não ia ter casamento. Meu Deus. Mas Deus está quebrando hoje esse feitiço. Aleluia. E está dizendo que Ele está nesse negócio, Aleluia. que Ele está nessa união. Você Aleluia. vai casar, vai ter festa, você vai ser feliz. Aleluia. A glória da segunda casa. Meu eu Deus, tenho que ô falar. A glória. glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E ali o Senhor, a igreja, Amém. né? E aí ele fez essa revelação para mim e ele apontou para o Zac. Ele não viu a gente chegar junto, ele não sabia quem a gente era, ele não conhecia a gente, nem tinha a gente em rede social, nada. E aí ele chamou o Zac lá na portaria e falou assim, aquele irmão que está lá na porta, vem cá, irmão, que eu tenho que fazer uma oração pelo irmão. Aí ele chamou o Zac, colocou a mão no Zac e falou assim, eu via, enquanto o irmão estava lá na porta, tinha uma pombagira rodando, lá fora. E ela disse que você nunca mais ia ser feliz. Mas Deus está quebrando hoje. E Deus está dizendo que você vai ser feliz na tua vida emocional. Que tudo que está sendo feito para te travar, para atrapalhar, para você ser infeliz, está sendo quebrado hoje. E aí, os irmãos da igreja me pegaram e me botaram perto dele. Aí, glória de Deus. E Deus selou a nossa união ali. Deus confirmou a nossa união ali. Amém. E nós tomamos a decisão de casar. Aleluia. Casamos com 5 meses de namoro. Ficamos noivo, né? A gente quis fazer todo o processo. Ficamos noivo e casamos com 5 meses de namoro. Aleluia. História linda. E aqui estamos. Meu Deus. E você tem filhos? Você tinha sonho de ser mãe? Acho que toda mulher tem sonho de ser mãe, né? Esse eu acho que é o maior milagre que eu vivi até hoje. Meu Deus. Que história, hein, Amanda? Tem mais. O maior milagre. Por quê? O meu esposo, ele é 20 anos mais velho que eu, né? E eu pensava que nesse processo
quem teria dificuldade para me dar filhos, porque ele não tinha filhos. Eu falava assim, gente, ele não pode ter filho, porque até hoje ele não tem filho. E aí eu pensava que nesse processo ele não poderia gerar. E eu fui fazer os meus exames, né, ginecológicos, e sempre que eu fazia, todos os anos, tudo dava muito certo. Tudo direitinho. O dia que você quiser engravidar, você pode. E aí, depois de casada, quando eu fui fazer o meu exame, a médica disse para mim que eu não poderia gerar. Meu Deus. Aí eu falei, como assim? Aí ela pegou um papel, uma caneta, e ela falou, eu vou desenhar para você entender. Aí ela desenhou o útero e colocou um mioma, mais ou menos do tamanho que era o meu, dentro do útero. Nossa. Né? E ela falou para mim assim, você não pode ter filho. Gente, que choque. Ali eu desabei. Falei, como que eu vou dizer para ele que sou eu que não posso dar filho para ele? Meu Deus. Ali eu desabei, meu mundo assim desabou, sabe? E eu fui para casa, minha família foi para casa comigo, me deram colo, me deram alento. Vamos começar uma campanha de oração, vamos buscar em Deus. Meu esposo muito tranquilo, sabe? Muito calmo. Ele segurou na minha mão e falou, não, nós vamos vencer essa batalha. Essa é mais uma batalha. E Deus está conosco. E ali eu tive, sabe, esse apoio espiritual para que eu pudesse me fortalecer, porque nós somos carne. Somos. Claro. Nós somos carne. É uma notícia devastadora. Difícil. Ficou comigo ali naquele momento. E aí eu fui orar ao Senhor e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não vou ficar ansiosa, eu não vou culpar o Senhor por nada, eu não vou desacreditar das tuas promessas por um diagnóstico, porque é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida, e eu tenho muita certeza do que o Senhor tem para fazer na nossa vida. O Senhor disse que ia nos dar. Meu Deus, No meu casamento, o Senhor aleluia. disse que ia nos dar. O Senhor usou o pastor Felipe em profecia para nós no casamento. Aleluia. É profecia. Oh, glória. E ali o Senhor disse que ia nos dar. Amém. E eu falei, se o Senhor disse, o Senhor vai fazer. Ele cumpre. E aí, isso foi em setembro, né, de 2022. Quando foi em setembro de 2022, eu recebi o diagnóstico e fui orar, fui viver, fui trabalhar. E Deus colocou um projeto no nosso coração de abrir uma loja. Eu iria sair do hospital que eu trabalhava, pedir demissão para abrir uma loja. E nisso, eu fiz a minha carta de demissão para eu poder sair do hospital e sair de férias. Quando foi no dia 1º de abril de 2023, eu saí de férias. 2023, eu saí de férias e falei que não voltaria. Quando foi no dia 4 de abril, eu passei mal na rua, fiquei tonta. Eu falei, nossa, eu tô tonta. E aí voltei para nossa loja, chegou na loja, eu falei com as meninas, eu falei assim, gente, tô passando muito mal, me segurei na parede e não consegui dar um passo à frente. Aí eu lembrei que a minha regra não tinha vindo. Eu falei, eita, tá atrasada, já tem 8 dias. Aí corri, peguei minha bolsa, botei a bolsa, saí, fui na farmácia comprar um teste, né, de gravidez. Legal. Só que nisso tudo teve um processo. Eu continuei a busca, eu continuei a oração, Amém. eu intensifiquei o clamor. Amém. E um dia, que foi no dia 13 de janeiro, na consagração na igreja, que nós nessa época estávamos congregando na El Shaddai, pastor Marcos Soares, nós estávamos na consagração e a missionária Mônica, ela me deu uma oportunidade para cantar um louvor. Eu posso cantar esse louvor aqui? Pode. E foi com ali que o certeza. Senhor me curou. Glória foi a ali. Deus. Eu tenho certeza que o anjo do Senhor me tocou Aleluia. naquele dia. Glória a Deus. Oh, A glória. importância de nós estarmos ligados todos Amém. os dias. Hoje pode ser o dia do milagre. Aleluia. Aleluia. Deus. E se eu estiver desligada naquele É, culto, Deus. aquele culto pode ser o culto do meu milagre. Aleluia. Não vai para a igreja de qualquer maneira achando que é mais um culto. Esse pode ser o culto do seu milagre. Aleluia. Oh, glória. No dia
13 de fevereiro, eu me lembro que eu cantei uma canção naquele Aleluia. púlpito, naquele altar, na consagração do sábado de manhã. E o Aleluia. anjo me tocou. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Você vai cantar, né? Posso? Claro, com certeza. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. E o Senhor disse para mim assim, ó: já tenho a sua vitória. Só precisas descansar. Oh, aleluia. O meu coração naquele momento ali do diagnóstico estava agitado, preocupado, desesperançado. Aí Jesus disse para mim assim: Amanda, Aleluia. descansa. Eu te prometi, eu garanto. E eu ouvia essa canção no carro, ouvia essa canção em casa, cantava essa canção para mim. Sabe, pastora? Quando eu chegava diante do altar para adorar Jesus e para falar aos corações com essa canção, eu estava cantando para o meu interior. Aleluia. Aleluia. Amanda, descansa. Deus vai dar a vida. E Aleluia. assim foi. Naquele dia, naquele Aleluia. momento, no altar, cantando ferida. Aleluia. Precisando de um milagre, profetizando milagre. Jesus estava me usando na área que mais estava doendo para mim, que era para falar de cura. É. Eu acreditei, eu cantei, eu profetizei. E eu tenho a convicção em Deus que foi naquele dia Amém. que Jesus me tocou e curou o meu ventre. Aleluia. Quando eu fiz o exame, que eu disse para a doutora, que era uma outra doutora, não era a mesma que tinha me dado o diagnóstico, que eu disse para ela, eu disse: doutora, eu estou muito preocupada. Ela: com o quê? E eu mostrei para ela o mioma, o exame. Ela disse: bom, vamos olhar. É uma preocupação, vamos olhar como está o bebê. Deu positivo o teste. Deu positivo o teste que eu fiz de farmácia e logo no mesmo dia eu corri, fui fazer um de sangue. Levei 3 dias para não contar para o meu esposo, porque eu queria fazer uma surpresa para ele. Meu Deus. É. Coisa linda. Fiquei 3 dias sem dormir de noite, porque eu já sabia, Imagino. ele não sabia. Eu imagino. Aí fiz a surpresa para ele, né? Tudo aquilo. Tem lá nas minhas redes sociais, Legal. no meu Instagram. Se você não segue ainda, segue lá. Lá tem alguns testemunhos, lá tem tudo isso. Eu fazendo a surpresa para ele. E aí ela falou, ela fez a ultra e falou: não tem. Vamos olhar aqui desse lado, vamos olhar do outro lado, vamos olhar para cima, vamos olhar para baixo. Ela: não tem mioma aqui, só Glória a tem Deus. bebê. Deus, aleluia. Coração batendo muito forte, aleluia! Oh, glória. E lá estava o coraçãozinho do nosso Aleluia. bebê batendo forte, glorificando. Nós glorificamos ao Senhor ali. Aleluia. Fomos para a casa do Senhor dar o testemunho. E a minha gestação, graças a Deus, foi uma gestação muito tranquila. Aleluia. A Helena nasceu muito saudável. Amém. Fomos até o final da gestação atendendo as agendas nas igrejas, cantando, pregando, adorando com aquele barrigão. Aleluia. Helena no forninho já pulando no poder de Deus, no mistério. E Deus faz assim.
Aleluia. Deus, ele dá a prova, mas ele também aprova. Amém. Aleluia. Deus, ele fere e sara a ferida. sara. Por quê? Se eu não passasse por esse processo, eu não teria meu testemunho para contar. É. É verdade. E quem sabe, você se pergunta, Senhor, por que que eu tenho que passar por isso? É porque você precisa ter um testemunho para contar. É. E você não vai andar por aí contando o testemunho de outra pessoa. Você É. até pode usar o testemunho de alguém, mas Deus vai dar um testemunho pra gente, Amém. pastora. É verdade. Deus tá gerando testemunho em nós, Amém. né? E é assim que Deus faz. Deus faz a gente ter uma história, ter um testemunho de milagre para contar o que Ele Amém. faz na nossa vida. Amém. Aleluia. Linda. Missionária, eu queria que você falasse algo para essa mulher aí que está completamente desesperada. É. Porque eu acho que a tua história tem vários tópicos. Várias vertentes. Né? São mulheres que estão numa depressão, estão numa síndrome do pânico. Sim. Mulheres que se decepcionaram e largaram o ministério de pregar, de cantar, ou até mesmo de outro ministério. E também de mulheres que se iludiram no casamento e acham que nunca mais vai ser feliz no casamento. Eu quero pontuar porque são Sim, tantas coisas. sim. E de mulheres que não podem gerar. Então eu queria que você deixasse uma palavra para essa Amém. mulher aí que acha que tudo é o fim. Tem uma palavra, né, lá no livro de Samuel. É Samuel, né, que fala sobre Ana. Isso. E a história de Ana, ela me chama muita atenção. Porque Ana, ela tinha sonhos, mas ela também tinha frustrações. Mas ela não desistia de subir a Siló para orar. Aleluia. E talvez você esteja passando por esse processo das muitas frustrações. E talvez até tenha uma Penina. E você olha para Penina, Penina tá gerando. Penina tá feliz. Penina tá sorrindo. Penina tá cantando. E você que é fiel, temente ao Senhor, está passando pelo processo. Processo das portas fechadas. Processo das desilusões. Processo dos rompimentos. Processo da culpa. Processo do medo. Processo do abandono. Mas talvez você esteja como Ana. Amém. Não desistindo de orar no seu secreto. E se você não está como Ana, eu quero te dizer que esse foi o caminho que me conduziu ao meu milagre. Aleluia. Foi quando eu me posicionei e disse não para o meu desespero. E disse não para as minhas aflições. E disse não para as minhas dores. E eu disse sim para Jesus. Aleluia. Chegou o momento, chegou a hora de você dizer sim para Jesus. Aleluia. Ah, missionária Amanda, mas eu tô cheia de culpas, eu tô cheia de erros, eu tô cheia de pecados. Jesus já te perdoou. Aleluia. Amém. E esse é o tempo de você voltar ao primeiro amor. Aleluia. Esse é o tempo de você voltar às primeiras obras. Porque quando nós viramos uma chave aqui embaixo no mundo espiritual, lá em cima também gira uma chave Glória no a mundo Deus. espiritual. Aleluia. E o Senhor está te convidando hoje a você pegar essa chave, deixar toda a culpa, deixar toda a capa, deixar toda a sujeira que o diabo tenha tentado colocar sobre a sua vida e dizer: ei, Ana! Aleluia. O Senhor te chama de Ana. O Senhor te criou para você gerar. E eu não te digo que é só gerar filhos, como se fosse a maternidade real, não. Você é filha de uma promessa. O Senhor quer fazer você gerar filhos espirituais. Amém.
E o Senhor já te perdoou. O Senhor já te limpou. Você não tem mais culpa nem pecado sobre a tua vida. Você é livre para subir ao templo, ao santuário e adorar e a orar ao Senhor. Aleluia. E vai ser na caminhada. Eu profetizo vida sobre você. Eu profetizo força sobre você. Eu profetizo que você vai se levantar. Aleluia. E você vai caminhar em direção à terra prometida. Aleluia. E eu tenho cantado uma canção nos altares onde eu tenho subido para pregar, para ministrar. Eu sei o que Deus fez por mim. O Senhor me limpou nesses 2 anos que eu passei longe da presença, longe do altar. O Senhor me perdoou. Aleluia. E o Senhor me deu uma nova chance. Eu tinha pecados, eu tinha culpas, mas o meu Deus tinha perdão para mim. Aleluia. Eu posso cantar essa Pode. canção? Aleluia. Aleluia! Glória a Deus, Deus. O aleluia. Senhor já te perdoou. Aleluia. O Senhor já te perdoou. Receba aí aonde você está desse perdão, dessa graça, dessa misericórdia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não tinha nada, Senhor, para te oferecer. O Senhor me ofereceu amor, Jesus. Darabás. Aleluia. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz. Tenho muitas provações, muitas mesmo. Que quem me conhece não faz ideia das provações que eu enfrento para testemunhar. O Senhor me usa como prova. Eu sinto assim, sabe? E todo testemunho ele tem um momento exato de ser contado, né? Uhum. E a gente passa por situações, por circunstâncias que a gente vê Jesus do nosso lado a todo instante. Todo tempo, todo momento, eu sinto que Deus está comigo, que Deus está do meu lado, me abraçando, me levantando, me sustentando, mas isso porque é a minha vida, o meu coração, eu já levanto da cama agradecendo a Deus, conversando com Deus. Você não precisa estar de joelhos dobrados somente para conversar com Deus. Ele caminha com a gente, Ele é o nosso melhor amigo. E na caminhada ministerial, o Senhor tem nos levado a muitos lugares, tem nos levantado, tem nos feito como testemunha viva do teu poder. E a gente, na caminhada, a gente pensa que quando a gente vai ter um ministério, a gente vai ser muito amado, que a gente vai ser muito abraçado. Mas o profeta, muitas vezes, ele sofre o abandono.
Não porque as pessoas queiram te abandonar, mas porque, às vezes, algumas pessoas, elas não cabem dentro do propósito. E a gente não vai, às vezes, entender quando Deus faz algumas separações. Verdade. E o Senhor tem me ensinado isso. O Senhor tem me ensinado a entender quem veio, quem ficou, quem foi. Nesse processo de abertura de lojas, foi por um propósito, e o meu propósito, quando nós abrimos a loja, foi para que eu tivesse tempo livre para fazer a obra de Deus. E por um bom tempo, eu me embaracei com a minha vida empresarial, como administradora, e o propósito se perdeu no meio do caminho, porque eu mergulhei nos meus negócios, e o propósito inicial, que foi para estar buscando a Deus, ficou de lado, e eu tive uma cobrança muito grande da parte de Deus por conta disso. E hoje, esse ano de 2026, quando ele começou, diante de tantas perdas que eu tive na minha vida empresarial, eu e o meu esposo que sempre foi o meu ajudador, meu amigo, conselheiro, o amor da minha vida. Amor, eu te amo com todas as minhas forças. Eu digo para ele que eu não preciso esperar data comemorativa para dizer o quanto eu amo. A gente não precisa de dias especiais para sermos melhores amigos. E a gente se ama, a gente se completa, sabe? Deus, ele tem assim a sua forma de agir. Ele nos uniu por um propósito. Meu esposo vinha de um processo também de libertação quando eu o conheci. E depois vocês podem chamar ele também para testemunhar. E ele veio desse processo de libertação, e o Senhor nos uniu para que o que estava em mim se unisse a ele, e ele se fortalecesse, e o que ele tinha como sabedoria viesse a me completar e me fazer amadurecer e me fazer crescer. E eu achava que eu estava pronta ministerialmente lá atrás, e hoje eu olho para mim como serva de Deus, como uma mulher de Deus, como uma missionária. E eu percebo o quanto o Senhor me moldou. Amém. O quanto o Senhor me preparou. Amém. Eu olho para mim e falo, nossa, eu sou uma nova mulher, uma nova criatura. Aleluia. O Senhor me deu novas vestes. Amém. O Senhor me deu um novo cântico. E eu vejo que o que Deus tem feito na minha vida, verdadeiramente. Amém. O Senhor é Deus. E hoje, no ano de 2026, eu olho para os meus negócios e eu vejo que o Senhor decidiu, sabe, colocar a mão dele lá quando eu decidi voltar-me para o foco inicial. Aleluia. A gente não pode deixar se perder os votos que a gente faz ao Senhor, né? Forte. Eu votei ao Senhor um voto ali, eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou sair da CLT para ir para um negócio, para ter tempo para o teu reino. E eu inverti os papéis. E hoje, olha, eu me machuquei muito nessa caminhada, nesse processo de empreendedora. Isso é um outro testemunho, que ainda está em processo de fase de formatação. Mas hoje, esse ano de 2026, estamos no 3º mês. Amém. Nós estávamos com 1, 2, 3, com 4 lojas. E o Senhor disse para mim no monte, fecha tudo. Meu Deus. Eu fui fazer uma campanha no monte de 7 segundas-feiras com Deus. E o Senhor disse para mim, fecha. E eu falei, Senhor, como que eu vou fechar as lojas com os funcionários, com tudo dentro? E eu cheguei, uma a uma, fui fechando. Fiquei apenas com uma. E essa uma, a Iavé dessa loja. Deus presente. Chega irmãos ali entregando profecia, sabe? Chega vasos de Deus ali entregando profecia. E eu tenho vivido dentro dessa loja. Essa filha única, a filha da promessa. Amém. Eu tenho vivido ali coisas extraordinárias com Deus. E tenho vivido nesse ano de 2026 um novo tempo na vida. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Deus está fazendo. Deus derramou um óleo novo sobre esse vaso que foi moldado.
Amém. Esse vaso que foi reconstruído. Deus derramou um azeite fresco, um azeite novo para esse novo tempo. E eu tenho me colocado à disposição do Senhor. Era o meu ministério era cantar, o Senhor inverteu, eu estou saindo para pregar. E assim o Senhor tem feito, onde a gente tem passado para levar a palavra, para ministrar, do jeito do Senhor, eu estou aprendendo o caminho, né? Amém. Do jeito do Senhor, o Senhor tem feito coisas extraordinárias através da pregação da palavra. Amém. E a gente prega e canta ao mesmo tempo, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por este novo Glória tempo. a Deus. Aleluia. Deus. Oh, glória. Amanda, nós queremos te agradecer, porque que palavra, que testemunho, que presença do Senhor aqui. Nós estamos impactados aqui nessa manhã. E eu sei que foi liberado a unção da cura, Amém. não somente a cura física, mas a cura interior. Amém. Deus está curando traumas, rejeição, Em nome de culpa. Jesus. Deus está trazendo o novo sobre a Em tua nome de vida, amém? Jesus. Amém. E nós vamos fazer uma oração, Amém. essa oração final, em nome do Senhor Jesus, crendo que o Senhor, nesta manhã, está restaurando vidas, amém? Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Diaconisa Amém. Deise, faça essa Senhor, oração. eu quero te agradecer pela presença que está aqui no estúdio, Pai. Senhor, pela presença, pela tua graça que nós estamos sentindo aqui. E assim como foi profetizado nessa manhã, eu quero também, Pai, profetizar sobre cada um, sobre cada lar. Senhor, que toda depressão, que toda angústia, que toda frustração. Senhor, quem sabe agora, Pai, essa pessoa que pegou uma faca agora, Senhor, para tentar suicídio agora. E nós estamos profetizando antes, Pai. Senhor, quem sabe essa pessoa vai pegar agora e vai começar a ouvir. E vai guardar essa faca. E vai entender que o Senhor tem dado vida. E que o Senhor dá esperança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, alcança, Senhor, cada mulher. Senhor, que esse testemunho, Pai, venha edificar vidas e trazer a mudança que as tuas filhas, que os teus filhos precisam nesse dia, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está ao alcance, Senhor, desse testemunho. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença neste dia, pela tua presença nessa hora aqui nas nossas vidas, por essa unção, Pai, que nós estamos sentindo aqui nessa hora, Pai. Muito obrigada, Deus. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Preciosa, se você tem sido impactada pelo nosso podcast, compartilhe com outra preciosa, com outra pessoa.